Amém. Bom dia a todos. Vamos abrir as Bíblias em Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11. Obrigado aos músicos. E vamos, se lembram da última vez, falámos de como discernir a vontade de Deus, como encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje vamos continuar numa outra vertente. Vamos falar de quem nós somos. Como é que nós vamos descobrir quem é que nós realmente somos. Queria ler em Êxodo capítulo 3, vamos ler dois versículos, 10 e 11. Amém? Estamos juntos? Amém? Êxodo 3, 10 e 11 diz o seguinte: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? Olha a pergunta de Moisés: Quem sou eu que vá agora a Faraó? Eu que estive tanto tempo no deserto, eu que nunca fui um verdadeiro líder, embora tenha estudado para tal, mas nunca senti que essa foi a minha verdadeira vocação. Quem sou eu que vá a Faraó, ao homem mais poderoso do mundo da altura, e tire do Egito os escravos e os livre, os filhos de Israel? Amém? Podem sentar. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra nesta manhã. Obrigado por estarem aqui. Creio que cada um de nós tem o desejo de ouvir alguma coisa da parte de Deus nesta manhã. E este tema surgiu-me esta semana porque muitas vezes, quando é uma continuação da última vez, como discernir a vontade de Deus, nós vimos que para encontrarmos a vontade de Deus, primeiro, não é uma coisa absoluta, não é? Ninguém nos vai dar um papel com a vontade de Deus para toda a nossa vida. E essa busca pela vontade de Deus continua ao longo de toda a nossa vida. Nós podemos ir aos pés de Deus hoje e pedir-lhe a sua vontade, e se Ele nos responder, essa vontade é para agora, é para este momento. Mas daqui a uma semana, daqui a um mês, nós temos que continuar a ir buscar qual é a vontade de Deus para nós. O que é que Ele quer para as nossas vidas? Amém? Porque Deus trabalha desta forma contínua, gradual, constante connosco. Amém? Nós nunca paramos de crescer com Deus. E nós vimos que isso é uma coisa muito pessoal. Nós temos que aprender a comunicar com Deus, nós temos que aprender a dirigir-nos a Deus, temos que aprender a ver o que é que Ele quer de nós, o que é que Ele pede de nós, como é que Ele quer que nós, quando nos aproximamos dEle, como é que Ele quer que cada um de nós peça as coisas, como é que Ele quer que cada um de nós se dirija a Ele. Há uma forma para fazer essas coisas, e isso é individual. E só vem com treino, e só vem com tentativa, com prova, com luta. Só assim é que nós chegamos a comunicar, a ter uma relação com Deus. É nessa base. Nós temos que aprender a comunicar, nós temos que aprender a relacionar com Deus. E parte da vida de um cristão passa por, quando ele encontra Deus e quando ele começa a pensar na sua vida para além daquilo que lhe foi ensinado na escola, para além daquilo que os seus pais lhe disseram, para além do que as tradições do seu país, da sua antiga religião lhe diziam, quando ele reconhece agora, à luz da Escritura, quando ele vê agora o que é que a vida, qual é o real significado da vida, uma das primeiras questões que surge é: então, quem é que sou eu? Porquê que Deus está a tentar falar comigo? Porquê que Deus me escolheu a mim? O que é que eu tenho que os outros não têm? Esta é uma questão que surge logo no princípio da vida de cada verdadeiro cristão, filha de Deus. E muitos de nós pensam que não têm qualquer capacidade e que Deus não terá visto nada de especial. No entanto,
como nós podemos ver no caso de Moisés, em toda a sua vida mundana. Ele pode ter bebido muitas bebidas, ele pode ter tido muitas mulheres, ele pode ter feito muitas coisas erradas, mas em todo o seu crescimento no Egito e no deserto, Moisés estava a ser moldado para a sua tarefa que ia começar aqui nesta altura de Êxodo capítulo 3. Tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu, todas as coisas que ele disse e que lhe foram ditas, serviu para um propósito, para ele cumprir a sua missão, o seu ministério. Tudo isso foi feito para que ele agora tivesse todas as ferramentas dentro dele, mesmo sem ele saber. Ele não fazia a mínima ideia que ia ser um grande líder, que ia ser o maior inspirador de Israel em milhares de anos, que ele seria um dos maiores exemplos da Escritura e que o seu ministério iria ficar até os últimos dias, porque a Bíblia diz que ele voltará a Israel. Ele não fazia a mínima ideia no tempo de Êxodo, capítulo 3. No entanto, Deus estava ali ao longo, ele tinha aqui 80 anos, diz a Bíblia, Deus esteve durante todos esses anos a preparar este homem, em todos os detalhes, em todas as coisas. Quando ele diz, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus sabia exatamente a resposta. Deus não foi apanhado em falso. Deus sabia exatamente que aquele era o homem, que aquela era a pessoa, que aquela era a alma que iria cumprir esta grande missão. E nós vemos o que é que aconteceu. Ele teve sinais, ele trouxe pragas sobre o Egito com apenas a sua palavra. Deus falava com ele, diz a Bíblia, face a face. Deus mostrou-se a ele viu Deus como as costas de um homem. Deus trabalhou com ele de uma forma tal que a liderança de Deus sobre o povo de Israel era visível por uma coluna de fogo, por uma nuvem, que quando eles se moviam, o povo levantava as tendas, guardava tudo e acompanhavam esse movimento. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem e o mesmo mar fez com que os egípcios perecessem lá de baixo e destruiu o maior exército do mundo da altura e o mais avançado. E tudo isto foi feito por este homem que não fazia a mínima ideia que tinha essas capacidades. Até porque quando Deus diz, agora eu vou-te enviar a Faraó para que tires o meu povo, a primeira pergunta que ele fez foi, mas quem sou eu para fazer isso? Mas então, aqui o que temos que tirar é que há algo que Deus está a fazer em nós, que nos está a preparar para algo do futuro. Há algo que Deus está a fazer na vida de cada um de nós e esse algo faz parte de nós estarmos aqui hoje. Havia algo que Deus tinha pensado lá desde antes da fundação do mundo que era necessário que cada um de nós estivesse aqui hoje. Para quê? Provavelmente nenhum de nós sabe. Porquê que cada um de nós está aqui? Porquê que eu estou a falar estas palavras, este tema? Porquê que cada um de nós decidiu hoje vir aqui, sentar-se e ouvir e aceitar esta palavra que está a ser falada? Nenhum de nós provavelmente sabe, nem eu. Mas Deus terá um propósito maior, que provavelmente pode demorar anos, décadas, a nós vermos, mas existe. Cada um de nós cometeu muitos erros na sua vida, todos nós sabemos, eu cometi muitos, continuo a cometer. Mas há algo que acontece, há algo que muda tudo. É que para além de Deus, pelo seu sangue ter limpo tudo isso, esses erros moldaram o nosso caráter. Esses erros trabalharam em nós de uma forma que nos fez ter o nosso caráter hoje, que nos fez reconhecer que realmente só Deus poderia ter limpo uma alma tão suja como a nossa estava, por tudo aquilo que nós tínhamos feito, não é? Só Deus poderia ter pegado numa pessoa assim e tê-la transformado para um verdadeiro filho e filha de Deus. Cada um de nós, pelas suas forças e capacidades, o máximo que consegue é enterrar-se cada vez mais. Tudo o que nós tentamos fazer para Deus vai ser, por nós mesmos, vai falhar. Por nós mesmos, vai ser contra o próprio Deus, achando que estamos a fazer uma grande obra. Não é isso que a Bíblia diz? Os fariseus eram grandes homens
Não reconheceram a palavra do dia deles, Jesus. Tudo o que eles fizeram só serviu de condenação. E continuavam a falar os mesmos salmos, continuavam a cumprir o mesmo Moisés, continuavam a fazer a mesma lei. No entanto, o que é que isso serviu? Serviu para testemunho contra eles. Porquê? Porque a palavra estava ali, eles não viram. Só isso. A mensagem olhando para o invisível, o profeta diz: Satanás está sempre perto para tentar tornar algo confuso na sua mente. Mas hoje à noite coloque as suas afeições nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então este foi um serviço em 1950, pregado à noite, e ele diz: coloque as suas afeições nas coisas de cima, porque se nós colocamos as nossas afeições naquilo que apenas é visível, nós vamos falhar em reconhecer Deus. Nós vamos falhar em reconhecer a presença de Deus. Se o Espírito está aqui, Ele revela coisas hoje como revelou no passado. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Tenha fé em Deus, não duvide. E quando o profeta começava a falar estas coisas, nós víamos o que é que ia acontecer a seguir. Ele estava no púlpito e ele começava a dizer este tipo começava a citar este tipo de escrituras, começava a dizer que Satanás estava ali no meio, que estava a tentar mudar a mente das pessoas, que estava a tentar fazer isto e aquilo. E o que é que começava a acontecer? Começavam a acontecer milagres. Porquê? Porque aqueles demónios que estavam ali escondidos por dentro das almas das pessoas, estavam ali escondidos nos corpos das pessoas, começavam-se a manifestar. Porquê? Porque estavam a ser reconhecidos. E quando o diabo é reconhecido, ele tende a responder e a fugir e a ser violento. Então, todos aqueles demónios, às vezes as pessoas estavam a vir, tinham cancro ou tuberculose, e ele identificava um dado demónio, ele identificava um dado espírito e via-se. Uma outra, ele começava a dizer: aquela pessoa também tem, aquela pessoa também tem, porque os demónios começavam a reagir da mesma forma, a pedir socorro uns aos outros, e aí eram reconhecidos. O propósito de Deus nunca pode ser vencido, nada o pode vencer. Então, como devíamos estar felizes hoje, descansando sobre essa bela revelação da palavra do Deus vivo, em que não há coisas do presente, nem coisas futuras, não há doença, tristeza, morte, perigos, nem nada que nos possa separar do propósito do Deus vivo. Daí que tudo aquilo por que nós passamos, todas as doenças que nós tivemos, todos os erros que nós cometemos, todas as palavras más que nós dissemos, por um lado, num filho e numa filha de Deus, trabalharam para o bem. Trabalharam para moldar o caráter dessa pessoa, para a tornar mais humilde, por reconhecer que por si não consegue fazer nada de bom, como Paulo diz. Amém? Não há doença, tristeza, morte, perigos que nos tire do propósito de Deus. Portanto, quando nós nos aproximamos de Deus e dizemos: mas quem sou eu para fazer tal coisa? Mas quem sou eu para ser chamado teu filho, tua filha? Mas o que é que Deus viu em mim para me chamar para esta grande obra? Deus já sabe a resposta. Aquilo que Deus imaginou na sua mente, que Deus propôs no seu coração que acontecesse, não há demónio, não há poder, nada nos separa do grande plano imortal de Deus. Porquê? Porque todas as coisas têm de ser como Deus disse. E se Deus no início imaginou o grande plano, e Deus chegou a esse plano e pensou, delineou tudo assim como ia acontecer, nada pode acontecer que impeça esse plano. Deus já pensou o plano lá desde o princípio. Senão Ele não sabia todas as coisas. Mas como Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que tem de ser assim. Ele sabe o que é que vai acontecer. O futuro está na mão dEle. Não está na mão de mais ninguém. E como Ele é o único Deus que tem o futuro na sua mão, Ele sabe que cada um de nós percorrerá um certo caminho, chegará a um certo ponto, viverá uma certa vida e cumprirá um determinado propósito. Ora, Moisés na sarça ardente, o que é que aconteceu? Deus disse: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Nós lemos isto. Versículo 11, ele pergunta: mas quem sou eu? E no versículo 12, Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te envio.
quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. No capítulo 4 diz: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não quererão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Mais à frente, Moisés diz ao Senhor, Deus responde novamente, porque Deus sabe o plano, e Deus sabe o que é que vai acontecer. E ele volta a dizer: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Nós já vimos pessoas que têm um discurso um bocado lento, a palavra não há um dom que eles tenham, o discurso. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor. Então Deus sabia a resposta. Deus sabia o que é que ia acontecer. Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que irás falar. E a Bíblia tem a mesma promessa para nós hoje. Quando te chamarem para responderes dessa fé que tu tens, não tenham medo, porque o Espírito Santo vos dirá na mesma hora o que falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se ele alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ora, Deus decidiu pegar neste Moisés, que era lento de discurso, que tinha todos os defeitos que nós possamos imaginar, e decidiu que ele ia ser Deus para Israel e para o Egito. E ele ia falar com Arão, e Arão ia fazer o papel de profeta, ia ser um porta-voz. Ia pegar nas palavras de Deus e ia falá-las ao povo, e a Faraó e ao Egito. Mas acontece que Deus decidiu que não ia falar com Arão, mas que ia falar com Moisés, o seu profeta, e ia pegar nesse seu profeta e fazer dele e como o próprio Deus. E a questão de Moisés foi: mas quem sou eu que possa cumprir tal desígnio, tal propósito? Quem sou eu que possa fazer tal coisa? Mensagem em conferências. Moisés tentou fazer à sua maneira. Nós vemos que ele primeiro duvidou um pouco, mas como é que eu posso fazer isto? Como é que eu tenho a capacidade em mim de chegar a tal ponto, de fazer tal obra? Ele depois começou a dizer: mas eu não tenho isto, mas eu não tenho aquilo, mas eu não sei falar, mas eles não me vão ouvir, mas eles vão dizer que Deus não me falou. Moisés tentou fazer à sua maneira e ele viu que estava errado. E ao fazer isso, como muitos que se desviam de um reavivamento para o outro, vão e tentam imitar um cristão, ou levantam-se e tentam fazer algum tipo de sinal, alguma declaração de credo que nós recitamos, vemos-nos fazer isso por nós mesmos, nunca vai funcionar. Nós devemos ir ao encontro do programa Deus palavra por palavra, letra a letra, letra por letra. Amém? Ir de encontro ao programa de Deus. Porquê? Porque nós sabemos que se nós estamos a fazer aquilo que Deus disse, Deus é obrigado a defender a sua palavra. Deus é obrigado a defender a sua Bíblia. Se nós cumprirmos o que a Bíblia diz, então podemos fazer prova daquilo que Deus diz. Se Deus nos diz para cumprir a sua palavra, nós ao cumprirmos estamos não a dizer aquilo que é a nossa palavra ou aquilo que nós podemos fazer, mas estamos a chamar Deus para fazer. O que é que acontece? Acontece que quando nós usamos da palavra e nos revestimos da palavra, estamos a fazer com que Deus seja nosso advogado, que Deus seja nosso defensor, que Deus seja o nosso próprio escudo, e não a nossa eloquência, e não a nossa capacidade. Certo? Veja, qualquer coisa que tente fazer, a mente intelectual é tão contrária ao espírito. A mente intelectual pensa que tem de ser esperta, inteligente. O Espírito Santo é humilde. Quando vemos Isaías
em Isaías, quando fala de Satanás, ele diz: eu vou colocar-me acima, eu vou pôr a minha morada lá em cima, eu vou chamar-me isto, eu vou fazer aquilo, eu sou. E nós vemos que Deus assemelha os seus filhos e filhas como ovelhas. E a ovelha precisa de um pastor, não vai para lá nenhum sozinha. Se for largada no meio do monte, fica lá, espera que o lobo venha. Mal saia da proteção do pastor, é logo comida, é logo caça, é logo presa, é logo tomada. A ovelha não faz nada, não fala nada, só come erva, gera lá e perde lá de vez em quando, para o seu tosquiador. A ovelha não tem direitos, a ovelha não faz a sua vontade. E por alguma razão, Deus assemelhou-nos, nós, como ovelhas. Ou seja, nós, independentemente daquilo que nós possamos pensar, ou achar, ou sentir, Deus olha para nós como pessoas indefesas. Como pessoas que, quando saímos, pomos um pé fora do aprisco do Senhor, somos logo tomados por lobos. Somos logo assenhoreados por qualquer outro espírito, quando saímos da presença de Deus. E o ser humano é assim. Precisa de ser guiado, precisa de ter um líder, precisa ter uma inspiração, precisa ter um guia. Por isso é que todo o ser humano procura uma liderança e os líderes procuram uma inspiração e todo o ser humano procura adorar um Deus. É por causa disso. Amém? Essa é a nossa natureza. Desfaça tudo o que você já soube e caminhe doce e humilde perante o Senhor, amando de todo o coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. É aí que o Espírito Santo opera. É disso que Deus está à procura. É alguém que se renda completamente à vontade dEle e não à sua própria vontade, ou àquilo que já lhe ensinaram, ou àquilo que a escola lhe disse, ou àquilo que as tradições dizem. O que Deus quer é alguém que esteja disposto a abrir o seu coração para receber a palavra. Para receber a palavra. Amém? Mensagem à acusação, o profeta diz: recentemente eu estive prestes a deixar de pregar. As pessoas não me ouviam. Continuavam a fazer a mesma coisa. Eu fiquei desmotivado. Fiquei complexado. Oh Deus, há alguns domingos atrás, quando tu me deste aquele sinal ali ao ler a Bíblia, tu disseste a Moisés, como naquele sonho, que havia uma montanha e seria um sinal para ele. Nós lemos isso há pouco. E depois, mesmo no final, ao saber que tinha deixado muitas pessoas enfermas, o ministério, não apenas pelo profético, mas pelo ensino da palavra e pela oração pelos enfermos, tu permitiste que um homem caísse morto aqui no chão, depois ressuscitaste-o para confirmação de que era verdade. Tu sempre confirmas a verdade. Ora, temos aqui um episódio em que ele estava na mesma posição de Moisés, foi-lhe dado o mesmo sinal, foram-lhe dadas as mesmas palavras, dada uma comissão em que ele disse que ele não era capaz. E o que é que acontece? Deus dá-lhe um sinal ao nível do de Moisés. Uma pessoa cai, morta, e é ressuscitada. Amém? Muitas vezes nós chegamos a certas frustrações e o profeta diz: eu sei que vocês estão bem, pequenos desapontamentos, mas pense no que eu tenho, nos desapontamentos, quando mães enfermas ao telefone dizem: espera um minuto, irmão Branham, Senhor Jesus, eu oro para que tu o envies. Quando as pessoas telefonavam para ele e ele dizia: não posso ir, não posso receber esse bilhete de avião, não posso ir agora, não consigo. E elas diziam, paravam e faziam uma oração e diziam: Senhor Jesus, peço-te que o envies. Porque havia um desespero, havia uma grande necessidade. Desliga-se o telefone por todo o mundo, não era só na América, era por todo o mundo. E não é fácil quando alguém do outro lado da linha tem um bebê doente ou uma esposa a morrer. Agora, consegue imaginar, não admira que eu seja um neurótico, não admira que ele fosse uma pessoa nervosa. Mas eu tenho feito isto, em vez de ficar complexado,
Tenho tentado firmar os meus olhos no Calvário e seguir em frente, como Ele me diz para fazer. Em muitos dos meus erros eu oro para que Deus me perdoe e talvez eu devesse ir a algum lugar e não fui. Eu sou humano e estou sujeito a errar. E todo o ser humano passa por estas situações. Em que imagina uma pessoa que tem um dom de curar, que sabe que pode ir e resolver esta situação. Recebe um telefonema de uma mãe, de um marido, em desespero, que precisa de toque de Deus nessa vida. E Deus não lhe permitir. E Deus não lhe dá condições para fazer. E Deus diz para não ir, como nós já lemos algumas vezes a acontecer. E Deus diz, não ores. E Deus diz, não faças. Isto cria algo emocional no ser humano. Mas o ser humano, o filho e filha de Deus, não é para se guiar por emoções. Amém? Não é para ser guiado por, como o povo diz, onde o coração o leva. O coração pode ser enganado. É para firmar na palavra. É aí que tem de estar firmado o coração. Amém? E não na emoção. E aqui nós podemos ver que tipo de complexo, ele diz mesmo complexado, que tipo de frustração isto devia criar numa pessoa que nós lemos da última vez, o profeta a dizer que tinha um grande problema, queria ajudar toda a gente. Quando ficava lá horas no púlpito a orar, vez após vez, pessoa após pessoa. E ele diz que isso estava a afastá-lo do plano de Deus. E ele diz que isso estava a prejudicar as pessoas. Isso estava a prejudicar a ele, o ministério e todas as outras pessoas. Essa atitude, essa emoção. E o plano de Deus está para lá disso. Pode ser difícil para nós entender, mas em vez de ficarmos complexados, como ele diz, temos é de olhar para o Calvário e passar esse peso, essa responsabilidade para Deus. Seguir em frente, como Deus diz para fazer. Porquê? Porque a nossa questão é, quem sou eu? Quem sou eu? O que é que eu posso fazer? Porque que tipo de qualidade é que eu tenho? E Deus está a dizer, o plano é meu e eu já sei. Eu já sei o que é que vai acontecer e eu sei o que é que tu tens que te permite chegar lá. Primeiro João, capítulo 5, diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Ora, e isto cria uma confiança. A palavra confiança significa liberdade de expressão, falar sem reservas. Por outras palavras, quando nós lhe pedimos aquilo que pertence à sua palavra, segundo a sua vontade, ele ouve, isso nos dá uma confiança, uma liberdade de poder dizer aquilo sem reservas. De poder falar aquilo que nós pedimos como se fosse acontecer, sem reservas, se for da vontade dele. Abertamente, francamente, sem receio de tornar evidente, sem ambiguidade. Confiança livre e sem receio, coragem, atitude, segurança. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, se for da sua vontade, o que a Bíblia está a dizer é que nós temos total liberdade para tomar aquilo como garantido. Amém. Nós temos total liberdade da parte de Deus de falar a sua vontade. Porque é isto que está a dizer. Não é se nós pedirmos alguma coisa qualquer, Ele nos ouve. O que está a dizer, o que a Bíblia está aqui a dizer é que se nós pedirmos alguma coisa que pertença à sua vontade, Ele nos ouve. E isso nos dá total liberdade para falar, para ter posse, para ter autoridade sobre aquilo. A mensagem à invasão dos Estados Unidos, o profeta diz:
Se eu tenho uma menina, um menino, coloco-os aqui, deixo-os viver com alguém. Eu posso levar o meu filho e deixá-lo estar fora um dia com alguém. Deixe-me chegar, quase que consigo dizer com quem ele esteve. Claro, esse ambiente, esse espírito, apanham. Você vai às igrejas pentecostais, ou eles correm, abanam a cabeça para trás e para a frente, o pastor faz isso. Veja, toda a igreja começa a fazer a mesma coisa. As pessoas levantam-se e continuam a fazer isso de uma forma terrível. Veja, tudo a fazer isso. Vá a um lugar onde o pastor é duro e frio, veja o grupo inteiro a ser assim. Você entra nesse ambiente. Porquê? Porque é uma autoridade e a ovelha precisa de ser guiada. E então, quando nós estamos na presença de Deus, isto manifesta-se. A nossa vida começa a ficar de acordo com a Escritura, com a Palavra. Porque Deus decidiu ser a Sua Palavra, decidiu ser fiel à Sua Palavra, decidiu que a Sua vontade e o que Ele faria estaria na Escritura. Então, quando nós estamos debaixo deste tipo de ambiente, a nossa vida adequa-se a esse tipo de ambiente. Mas quando nós nos afastamos, algo mais começa a ter autoridade sobre nós. E o profeta estava a falar de crianças para dar um exemplo. Mas connosco é exatamente a mesma coisa. Quanto mais nós largamos a Escritura, quanto mais nós saímos da presença, do ambiente de Deus, mais Deus perde o controle sobre nós. Porquê? Porque nós somos ovelhas que precisam de liderança. Nós precisamos de alguém que nos diga. E quem é melhor para nos liderar, quem é melhor para nos guiar, senão aquele que pode responder à pergunta: quem sou eu? Esse é o problema com as pessoas esta noite. Elas não sabem que estão livres. Aqui há pouco tempo atrás um agricultor tinha um campo de milho. Os corvos continuavam a comer o milho dele. Então ele colocou uma armadilha e apanhou um. Ele disse: vou apanhar os outros todos. Amarrou aquele corvo pelo pé à cerca. Aquele pobre corvo saltitava e não conseguia fugir porque estava amarrado. Estava a ficar com fome. Ficou de uma maneira que já mal conseguia voar ou saltar. Todos os outros corvos passavam e gritavam: vamos, corvo, vamos para o sul, está a chegar o inverno, vais morrer se ficares aí, vamos, corvo. Ele disse: não consigo, estou amarrado. Um dia passou ali um bom homem, disse: esse pobre corvo, olhem para ele a saltitar ali, está a ficar fraco. Então o corvo estava amarrado pela pata e não conseguia voar. Já estava ali há bastante tempo. Então ele pegou nele, afagou um pouco, tirou a corrente do pé e soltou-o. E disse: muito bem, rapaz, vai. E o homem foi embora. E o corvo continuou a andar no mesmo círculo. No mesmo círculo. Vê? Ele estava livre e não sabia. Os outros corvos passavam e diziam: vamos, corvo, vamos para o sul. Está a chegar o inverno. Ele dizia: não posso, continua amarrado. O corvo ficou tão habituado a estar ali preso que depois que estava livre já não conseguia voar, já achava que não valia a pena voar porque ia bater outra vez, ia ficar preso, ia cair outra vez. Consegue imaginar o corvo amarrado, batia as asas, levantava, a corrente esticava, ele caía para o chão outra vez. Então o corvo estava tão cansado de levar pancada que quando foi solto, o corvo já não tinha coragem para voar. Porquê? Porque sabia que achava que ele vai mais pancada outra vez. É isso que se passa com homens e mulheres que não sabem qual é a sua posição em Cristo Jesus. Amém? Ora, nós temos um plano na nossa vida. Nós temos uma posição em Cristo Jesus. Certo? Nós temos uma posição. Nós temos algo para fazer para Deus. E Deus sabe. E Deus é aquele que nos pode indicar o caminho. E Deus é aquele que nos pode levar por esse caminho. E acontece que nós tivemos toda a nossa vida amarrados. Nós passamos toda a nossa vida amarrados. E com medo de sofrer. E com medo de errar. E acontece que chegou um dia em que alguém veio pela pregação da palavra, por alguém que passou, alguém que nos deu um livro, e essa corda foi solta. E uns
têm coragem para se libertar do passado, têm coragem para bater as asas e voar. Outros têm medo de cair. E quando nós não conhecemos a nossa posição em Cristo Jesus, e é preciso liderança para isto, e é preciso conhecer a Escritura, e é preciso estar debaixo da autoridade do Espírito Santo para isto, quando nós conhecemos a nossa posição, quando nós ouvimos Deus a dizer, mas quem sou eu? E Deus respondeu, então nós libertamos-nos dessa corrente, batemos as asas e voamos. E há muita gente que ouviu isto, a corda foi solta e continua amarrada. Continua amarrada porque não sabe que já não vai levar mais pancada, que já não vai cair outra vez. Na mensagem a fé é o firme fundamento. O profeta diz, é um grande sacrifício para mim estar aqui, amigos. Eu tenho um lar, uma família, eu sou novo, sou apenas um bebê na obra. Esta foi a primeira mensagem que ele pregou, a primeira gravação que existe, em 1947. Só passaram alguns meses, eu não sou proprietário da minha casa, eu vivo em 2 divisórias, numa casinha em L. A minha esposa vai buscar água a quase meio quarteirão de distância. Já me ofereceram belas casas em cidades onde eles me disseram, vou construir-lhe uma casa no valor de $5.000, dou-lhe assim. Amigos, comigo não se trata de dinheiro. Gostava de nunca ter de pensar nisso sequer. E é por isso que muitos de vocês me enviam presentes. Eu não fico com eles. Porque não são as vossas finanças. Eu quero a vossa confiança. Ora, se ele estava a tentar levar as pessoas a Deus, e se ele começasse a falar de dinheiro, ele perdia toda a confiança das pessoas. Amém? Porque não se leva ninguém a Deus pelo dinheiro. Amém? Nem se pode professar a Escritura e ter como primeiro Deus o dinheiro. Impossível. Porque Deus não partilha a sua posição com ninguém. Deus tem uma característica que é, Ele quer ser exclusivo. Ele quer ter o controle total, Ele quer ter a preeminência total. Ele é assim. A Bíblia diz que o Espírito tem ciúme. Ou seja, quando nós começamos a partilhar a nossa vida com outro espírito, Deus afasta-se. Deus não toma ninguém à força, como os demónios. Deus não funciona assim. Deus quer que lhe seja dada a preeminência, a autoridade. E aí Ele vem. E como é que se pode ter a confiança de alguém quando o nosso primeiro Deus é o dinheiro? Certo? Provérbios diz, no temor do Senhor há firme confiança e Ele será um refúgio para os seus filhos. Amém? Ora, esta confiança que nós podemos ter, esta autoconfiança, vem quando Deus responde à nossa pergunta. Mas quem sou eu? Como Deus fez com Moisés, Deus começa a responder. Porquê? Porque Deus tem-nos preparado em toda a nossa vida, até hoje, para esta obra, para este momento. E para tudo aquilo que cada um de nós faça daqui em diante. Se Deus tem sido o dono da nossa vida, nós podemos ter a certeza de que ao longo do caminho a nossa vida vai apontar para nos levar a cumprir esse propósito e a levar-nos depois a ter com Ele. Amém? Agora, enquanto estamos aqui, é importante nós termos confiança e não nos acharmos uns falhados e não nos acharmos alguém que não serve para nada só porque nós não somos populares ou porque não temos muito dinheiro ou porque não temos a melhor casa ou o melhor carro. Nós não temos que nos achar uns falhados por isso. Porquê? Porque a nossa confiança vem quando nós sabemos aquilo que nós somos. Quando nós temos a certeza de que há algo superior a comandar a nossa vida.
Então, quando Deus nos responde a essa questão, quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? Porque Deus responde a essa questão, então nós temos que ter total confiança em nós mesmos e não fraquejar quando nos colocam a questão de qual é a nossa fé, do que é aquilo que nós defendemos, de porquê que queremos assim, de porquê que somos diferentes, porquê que não vamos onde os outros vamos, porquê que não comemos aquilo que os outros comemos, nem bebemos aquilo que os outros bebemos, porquê que os nossos hobbies, os nossos passatempos são diferentes, porquê que ao domingo de manhã vamos a sítios diferentes de onde os outros vão. Temos que ter total confiança, porque a nossa vida está a cumprir o plano de Deus. Amém? Mas vemos aqui que Deus, apesar de todos os erros que Moisés tinha feito, Ele ainda tinha a sua mão sobre ele. E Ele chamou-o para ir para fazer o seu serviço, chamou-o para a sua comissão. E que consolação deve ter sido para Josué quando ele ouviu Deus dizer: como fui com Moisés, assim serei contigo. No entanto, se eu estou a tentar e falho, Deus não me vai largar. Apesar de tudo aquilo que Moisés tinha feito, nós vemos que isso serviu para um propósito. E Josué tinha essa certeza de que todos os erros que ele tinha feito, havia um propósito nisso. Porque como Deus tinha sido com Moisés, seria com ele também. Eu não tenho muita confiança em alguém que tem demasiado medo para o fazer. Em alguém que não quer ser cristão até endireitar a sua vida, nunca vai endireitar nada. Alguém que, por exemplo, não se batiza porque quer pôr a sua vida, é uma pessoa que não está firme daquilo que está a fazer, não tem confiança. Uma pessoa que, por exemplo, não abraça alguma comissão dada por Deus, provavelmente nunca foi dada por Deus, para começar. Porquê? Porque quando Deus dá a comissão, isso gera uma confiança. Porquê? A confiança de que estamos a fazer a vontade de Deus. Amém? E se a pessoa tem medo, e se a pessoa não faz, quer dizer que essa comissão não está lá. Amém? Quer dizer que não está lá. O profeta diz: eu preferia ser visto como um fracasso do que demasiado preguiçoso para tentar. Mas o que nós vemos, o que nós devemos tirar daqui, é que quando Deus nos chama para alguma coisa, Ele já sabe que nós temos as características para o fazer. Ele escolheu-nos para ser uma ferramenta. Ele sabe, Ele conhece a sua caixa da ferramenta, Ele sabe que para aquilo, aquela chave é melhor do que aquela, aquele martelo é melhor para aquilo, aquele alicate é melhor para este tipo de fio. Ele sabe tudo isso. E quando Ele pega em nós para fazer alguma obra, nós podemos ter todas as dúvidas, mas essa comissão tem de nos dar uma confiança. Ele escolheu-nos, Ele sabe. Ele escolheu-nos para isso. Ele sabe que tipo de obra é que nós estamos prontos para fazer. Isso tem de nos, como diz Provérbios, tem de nos gerar uma confiança. Vamos avançar um pouco. Primeiro Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu fui ver o que é que esta palavra eleita queria dizer. Esta palavra eleita quer dizer obter salvação por Cristo, chamado um escolhido, um eleito de Deus, apontado por Deus para o mais alto ofício concedível, selecionado o melhor da sua classe, excelência. Esta palavra também dizia lá, aplicado a certos cristãos. Ora, quando Deus diz que nós somos a geração, não é uma geração, diz a geração eleita, significa que nós somos os melhores da nossa classe.
significa, é o que está aqui escrito, é o que esta palavra quer dizer, não estou a inventar nada. Quando diz, nós somos a geração eleita, significa que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é porque nós somos os melhores desta geração aqui na Terra. Significa que nós somos os melhores aos olhos de Deus. Por isso Deus nos chamou. Porquê que Deus ia chamar lixo quando Ele tem o melhor à sua disposição? Deus não trabalha assim. Deus chama o melhor que Ele tem para fazer a obra dEle. Certo? Amém? Se Deus nos chama a geração eleita, significa que Deus olhou para todas as pessoas de todo o mundo que já existiram e Deus achou que nós éramos os melhores para estar aqui hoje. Amém. Deus achou que nós éramos os melhores para cumprir o seu plano aqui hoje. Não era no século XIX, nem XVIII, nem XVII, é hoje. Amém? Deus achou que nós tínhamos as melhores qualidades para fazer isso. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? 2 Tessalonicenses diz, para que o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E o facto de nós estarmos aqui a cumprir isto hoje, não é para nós prestarmos um serviço a Deus e Deus depois, não, tipo freelance, Deus não funciona assim. Contrata, ok, já fizeste, tchau. Não. Quando Deus chama alguém e o comissiona, é para 100%, 24 horas por dia. Para quê? Para nós chegarmos à glória. Amém? É para nós chegarmos à glória que Deus nos toma. É para isso, não é para nos perder. A Bíblia diz, quando nós somos cheios com o Espírito Santo, isso é, selados até ao dia da redenção. É o que diz a Bíblia. Ou seja, quando Deus pega em nós e começa a trabalhar connosco, Deus não nos larga mais. Independentemente do que as nossas emoções possam dizer. Nós podemos achar que somos uns pecadores, que somos uns miseráveis. Deus está para lá da emoção do homem. Deus está para lá. Deus escolheu-nos como os melhores para estar aqui. Isso dá-nos uma confiança. É o que diz em Hebreus. Hebreus diz, não rejeiteis a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de teres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aquela glória que dizia há bocado em Tessalonicenses. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Cristo virá, o rapto virá, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porquê? Porque a comissão de Deus gera confiança. E Ele não recua. Ele não volta atrás. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. É isso. Deus não larga. Deus mantém ali. Deus chama e guarda-nos até ao fim. Amém? Deus não nos chamou para nós nos perdermos. Não é assim que Deus trabalha. Isaías diz, o efeito da justiça será paz e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Amém? Quando nós estamos a fazer a obra de Deus, quando nós estamos a cumprir a sua vontade, isso é repouso, nós sabemos o que isso significa, já estudamos isso. O repouso é descanso. Deus descansou ao 7º dia. Israel deveria chegar à terra prometida, ao repouso, e hoje a nossa terra prometida é o batismo do Espírito Santo. Nós sabemos o que isto significa. E segurança para sempre. A operação da justiça traz paz, traz repouso, o Espírito Santo. Cumprir a palavra, cumprir a vontade de Deus, traz paz, traz o Espírito Santo sobre nós e segurança para sempre. Deus não nos larga. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Não só aqui, viveremos em paz, não só aqui, porque já estamos
assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, mas também naquela morada que Ele foi preparar. Vou preparar-vos morada. Amém? Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Se nós mantivermos essa confiança que aquela comissão nos dá, aquela comissão dada por Deus nos dá. Se nós mantivermos essa confiança até ao fim, teremos paz. Não só aqui, mas até ao fim. Não só hoje, mas até ao final. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos meditar um pouco nestas palavras que ouvimos nesta manhã e vamos orar por algumas coisas. Queria que orassem pela viagem que terei esta semana, para que tanto a ida como o regresso seja abençoado, que não haja nenhum impedimento, que Deus abençoe a minha permanência lá e os irmãos com quem eu vou estar, que Deus abençoe aquela casa. Nós já oramos aqui pela filha temos orado pela filha do irmão lá do país de Gales, que foi diagnosticada com tumor, mas queremos que Deus é poderoso para fazer obras que mais ninguém consegue, que mais nenhum homem consegue. Queria que orássemos por isso e também por aqueles trabalhos em África que estão a começar, e também que pedíssemos a Deus, na base do tema desta manhã, para que Deus nos ilumine, nos mostre qual é a nossa função na casa de Deus, com as coisas de Deus, qual é o nosso trabalho a fazer para a obra dele, porque Deus tem algo para cada um de nós fazer. Deus não nos ia chamar só para nós estarmos aqui de braços cruzados, todos os domingos e sextas a ouvir. Deus chama-nos para algo mais também. Deus tem algo para nós fazermos. Há pessoas que têm algo para fazer para Deus em sua casa. Há pessoas que têm algo para fazer na rua. Há pessoas que têm algo para fazer na igreja. Há pessoas que têm algo para fazer quando falam com outros, com o vizinho, com os colegas, com quem quer que seja. Cada um de nós tem algo e tem de buscar algo. Tem de procurar, junto com Deus, o que é isso? O que é isso? Para que é que Deus me chamou? Nós falamos sobre como ir buscar a vontade de Deus e hoje falamos como nos conhecermos, não é? Como sabermos aquilo que nós somos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós queremos orar nesta manhã. Queremos te pedir, Pai, que tu tomes, Senhor, o controle das nossas vidas. Se houver algo que te desagrade, Senhor, que tu tires desde já, que tu nos ajudes, Senhor, a superar todas as dificuldades, toda a ansiedade, todo o medo, e nos permitas saber e ter confiança em qual é verdadeiramente a nossa comissão. Quem é que nós verdadeiramente somos? Senhor, todo o cristão coloca essa questão. Mas então, se Deus me chamou, mas quem sou eu? O que é requerido de mim? O que é que eu posso fazer? E Senhor, que este serviço não sirva para nós acharmos que temos de fazer tudo, que todos temos que ser pregadores, todos temos que ser profetas, todos temos que ser obreiros, todos temos que ser missionários. Senhor, não é isso. Não é isso. Todos temos que fazer a tua vontade. Cada um à sua maneira, cada um no seu local, cada um à sua forma, porque não somos todos iguais. Nem todos servem para primeiro-ministro, nem todos servem para general no exército.
Uns são generais, outros descascam batatas, outros varrem o chão, outros vão na frente da batalha, outros seguram a bandeira. Senhor, todos têm uma missão. E Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós tem de especial para Tu nos ter chamado aqui, Pai. E vimos na Escritura que de todo o mundo nós éramos aqueles indicados para estar aqui. Nós éramos os melhores para cumprir este propósito, para estar aqui hoje. Senhor, queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Levantamos as nossas mãos para dedicar todo o nosso ser a Ti nesta manhã. Levantamos as nossas mãos para dedicar todo o nosso ser, todo o nosso intelecto, toda a nossa mente, o nosso espírito a Ti, Senhor, para que Tu possas ser o Senhor das nossas vidas e mais nada. Não há dinheiro que possa tirar isso de nós, Pai. Não há casa, carro, mulher que possa tirar isso de nós, Senhor. Não há emprego que possa tirar isso de nós, Pai. Nós queremos dedicar toda a nossa vida, todas as nossas forças, Pai, a Ti agora, Senhor, porque queremos cumprir a Tua vontade só. Queremos saber qual é o Teu plano, o Teu desejo para nós, Pai, para podermos seguir por aí, Pai, com toda a confiança que a Escritura diz que aquele que faz a Tua justiça recebe a paz, recebe a confiança e essa paz estará até ao fim. Senhor, entregamos em Tuas mãos, Senhor. Oramos por esta semana que agora está a começar, Senhor. Por esta viagem, Pai, que está planeada, Pai. Abençoa, Senhor. Nós pedimos que se cumpra o Teu propósito. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém.